Olá, bom dia a todos, boa tarde, mais uma vez. Aqui estamos para começar o Diálogo de Medicina deste ano. Este é o primeiro Diálogo de Medicina de 2021 e temos connosco uma convidada bem bonita, bem especial, alguém com quem eu já vou privando há alguns anos e com quem tenho crescido, com quem tenho aprendido muito, com quem também tenho conversado e chama-se Ana Paula Ribeiro e eu vou chamar. Estou mesmo aqui. Olá, Olá, olá. Olá, bom dia. eu ainda consigo. Trato por Ana Paula, porque tenho mais amigas Ana Paula. Bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Olha, eu vou pedir-nos que estejamos para um silêncio. Eu estou a ouvir um pouco a minha voz. Não sei se é possível fones ou algo. Não tenho aqui fones. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, eu estou a dizer que não tenho aqui os fones. Ok. Eu falo, ouço a minha voz. Hum, Mas, olha, pronto, não sei até que ponto é que nível técnico do ao ouvir torna um pouco. Porque é um feedback que vem à minha voz. ok, Não, que não estava a acontecer, curiosamente. Também através de outra aplicação. sim. Hum. Não há mesmo hipótese. Peço desculpa, não percebi. Se há alguma hipótese, mesmo que tenhamos que. Não tenho, querida, não tenho. Ok. Não tenho. Então, olha, vamos tentar assim. Então, vamos fazer um minuto de silêncio e já te chamo de volta, tá bem?
E vamos voltando. Muito bem-vinda. Eu, pelas questões técnicas, hoje estou a ser convidada a falar e vou ter a proposta. Mas desde já queria agradecer por estares aqui comigo e por podermos de alguma forma trazer pessoas que ir e que vão assistir depois pouco daquilo que estávamos fazendo há mais de 2 anos, se não pelo menos 2 anos, que é quando nos sentamos as nossas de forma muito espontânea. E tem sido assim que a nossa amizade através de pequenos passos que nutrem e que nos vão partilhando sobre a vida de cada um de nós e das pessoas que nos. Então quero agradecer-te por estás aqui comigo, que tem sido assim um movimento de coisas bonitas ao projeto e às que temos estado a projetar novos caminhos e perguntar-te que se tu por dentro tivesses metodologia, como é que está o teu tempo? Então, hoje, internamente, eu estou na primavera. Hoje está a florescer muitas coisas dentro de mim e então eu acho que eu estou na primavera hoje. Aquela estação do ano em que as flores aparecem, os pássaros cantam, mas há uma brisa, mas ainda não há um quentinho. É aí. Olha, eu sinto e estava a comentar contigo, sinto-me assim um bocado de espírito curioso. Como é que se define em tempo? Mas ontem tive a oportunidade de viver uma tradição dos reis até mais tarde então sinto assim esse fogo a reverberar. E eu sinto isso. É um fogo de artifício traz um bom sentimento de celebração, mas também traz aquele passo de ter dormido. Sinto-me bem. E é neste contexto de como é que nós estamos por dentro que eu gostava de te perguntar. Tu trazes muito mais aprofundada à vida esta noção de que aquilo que está dentro não se vê, mas tem muita e aquilo que está dentro é invisível. É invisível aos nossos olhos. Conta-me um pouco sobre esta questão de estarmos todos ligados e há algo que é invisível, mas que é muito importante. Queres-me falar um pouco sobre isso? Então, de alguma forma, o que eu sinto é que nós estamos todos ligados não só enquanto carne, ou seja, não só enquanto corpo, mas enquanto alma. Para ser mais fácil, é como se todos nós estivéssemos à partida, a partir do momento que
nascemos e também, não só com os vivos, mas também com os mortos, nós estamos tipo num Facebook, em que ninguém precisa de convidar ninguém, porque à partida, quando nascemos, já lá estamos. Então todos nós estamos ligados. Todos nós temos estas presenças, não só a nossa, mas a dos outros, e também daqueles que a gente não vê, mas que se fazem tão presentes dentro de nós, pela nossa forma de estar, pela nossa forma de ser, pelos nossos comportamentos até. E quando nós, de alguma forma, não estamos despertos para a presença dessa grande rede que tu falas, quando nós não estamos despertos para essa grande rede que já existe, já é, ponto, que nos influencia, que nos molda, que nos passa ensinamentos e também outras coisas. Quando nós não estamos conscientes para isso, onde é que isso não nos define e onde é que isso nos define? O não estar consciente? Sim. Ok. Eu diria mais como é que isso tem influência em nós. Ou seja, se eu não tenho consciência daquilo que eu sou, daquilo que tem influência na forma como eu sou, daquilo que tem influência nos meus comportamentos, na forma de eu estar, se eu não tenho essa consciência, como é que eu posso ter a ousadia de querer mudar? Se eu não tenho esta consciência, se eu não estou desperta para toda a influência que, por exemplo, o meu sistema familiar me traz. Esta ousadia de querer mudar sem consciência, acho que é mesmo uma ousadia. E que nem sempre se consegue dar passos aí. Eu tenho-me vindo a perceber, mais agora de forma mais física e passa-me na pele, e isto é muito curioso, tínhamos de passar aqui uma onda qualquer porque eu já não me ouço, o que é maravilhoso. Eu sei. Já se resolveu. Obrigada. Obrigada ao invisível. Isso. Venho a perceber que esta questão da família é o tema, o grande tema, porque na verdade nós somos uma grande família, não é? Mas depois escolhemos aquelas pessoas muito, muito próprias para desenvolver o nosso caminho, que é a nossa família biológica. O que é a família biológica, Ana Paula, para ti? Então, para mim, e agora vou falar ao nível daquilo que é a visão sistémica, digamos assim. A família biológica são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos avós, os nossos bisavós, toda a ascendência, a ancestralidade que faz parte da nossa família. E quando eu digo todos, são mesmo todos. Na visão sistémica, não é possível haver exclusões. Mesmo aquela pessoa que ninguém queria ouvir falar porque era louca, por exemplo, ela também faz parte. Ela também é desta família. Ela pertence. E isto é importante, que a gente traga todos os membros da nossa família para o nosso coração. Que lhes dê um lugar na nossa alma. Então, esta é a família biológica. Ela traz-nos vários desafios ao longo da vida. Ela
de alguma maneira ajuda-nos a crescer, mas também às vezes abre-nos feridas no nosso coração. Não é a única realidade que nos proporciona uma experiência de amor e de dor, mas a família, de facto, por todas as coisas que vamos vivendo, não só nós, mas também as pessoas que nos rodeiam, o que nós conseguimos perceber é que o pão nosso de cada dia, a expressão é mesmo essa, é o conflito familiar, é uma coisa muito presente. E mesmo aqueles conflitos que temos fora da família, vimos a perceber que se refletem um pouco naquilo que nós não estamos a resolver na nossa família. Esta palavrinha, o conflito, que é uma coisa muito, muito, muito importante e que foi uma palavra que ficou bem, bem presente nesta última cerimónia de solstício de inverno. Foi-me pedido que eu me abrisse muito a perceber melhor o que é esta palavra do conflito. O que é o conflito, na tua forma de ver, na família biológica? O conflito aparece de uma não aceitação. Aparece da ilusão. E eu quando falo, agora aqui eu estou a levar conflito para uma coisa mais intensa, algo que a pessoa não consegue ultrapassar, algo que chega às entranhas da pessoa. Então, ele aparece normalmente de uma não aceitação ou do outro, ou de partes do outro em mim, ou de como o outro é um espelho meu. Contudo, um conflito é sempre uma ótima oportunidade de nós irmos mais dentro de nós e de nós olharmos mais fundo e de nós ficarmos nesse fundo a acolher as nossas feridas. Este eu acho que é o convite do conflito. Mais do que entrar em conflito com o outro, que até pode acontecer, nós somos humanos, faz parte, é depois eu guardar espaço para mergulhar neste conflito que existe dentro de mim. Porque tudo o que existe cá fora é apenas um reflexo do que existe cá dentro. Então, o conflito é uma oportunidade de eu mergulhar dentro de mim, de me acolher, de me amar mais, ser mais a minha mãe de mim própria. Nós já falámos em palavras como família, exclusão, conflito. Estas palavrinhas levam-me, e contigo não há como, levam-me automaticamente para uma... Eu digo que é uma medicina, outras pessoas dizem que é uma ferramenta de autoconhecimento, outras pessoas dizem que é uma terapia, outras pessoas dizem que é... olha, não sei, outras palavras surgirão, mas falar sobre estas palavras e falar contigo sobre estas palavras é caminho direto para abrir uma porta, que é falar sobre as constelações familiares. Eu gostava muito que tu partilhasses comigo e connosco como é que as constelações chegaram à tua vida, porquê é que chegaram à tua vida, o que é que aconteceu de alguma forma contigo para esta ferramenta de desenvolvimento pessoal e espiritual ter chegado à tua vida? Isto agora parece assim aquelas alturas em que a gente faz vai lá atrás. Então, eu estava muito bem na minha vidinha e um dia tudo desaba. Como acho que muita gente já aconteceu a muita gente. Um dia o meu mundo desabou e houve muitas perdas e houve muito desespero. E houve uma situação em que eu senti que eu estava no fundo do poço, eu não havia mais fundo. E nesse momento eu senti algo veio dentro de mim, eu não sei muito bem explicar, mas a frase que veio de dentro de mim é: a vida tem que ser mais do que isto.
A vida não pode ser só isto. Claro que eu estava a levar a vida que a maior parte das pessoas levam, que é trabalhar 14, 16 horas por dia, não ter tempo para a família, não ter tempo para mim. Era essa a vida que eu estava. Até que um dia a vida me tirou o tapete. E nesse momento em que essa frase me surge, algo muda dentro de mim. Então eu começo uma busca pela parte da espiritualidade, e atenção, não é uma... É a parte da espiritualidade, mas que existe em mim. Ou seja, eu só fui buscar, tentar conhecer melhor e ir mais dentro de mim através das várias ferramentas que tinha ao meu dispor. E nesse processo, eu fui fazer um curso, um curso de transpessoal em Espanha, e lá estávamos num retiro e surgem as ferramentas das constelações. Há vários professores, várias temáticas, e uma delas foi as constelações. E a partir do momento que eu vi aquilo a acontecer, só que uma ressalva, eu era super cética. Super cética. Dissessem-me, espíritos, almas, e eu olhava, isso não é para mim, vai, isso é para ti. Eu respeito, é para ti, não é para mim. E ali eu vi a magia a acontecer. Eu vi coisas misteriosas. Misteriosas no sentido do mistério da vida. E aquilo foi ter tanto impacto em mim que eu disse, eu vou fazer isto. É isto que eu quero fazer. E esta foi a primeira vez que eu tive contacto com as constelações e com o poder das constelações. E foi assim que elas entraram na minha vida. Temos uma coisa em comum. Temos muitas, mas esta é muito curiosa, que é... foi quando o mundo desabou que começámos a descobrir o nosso verdadeiro caminho e a nossa verdadeira missão. Então só tenho que agradecer que o mundo desabe, de alguma forma. E quando desaba, desaba mesmo. E é uma das coisas que é uma das razões pelas quais eu crio este espaço, o Diálogo Medicina, é para que as pessoas entendam que dentro de mim e dentro das pessoas com quem eu privo e que são minhas amigas e que vêm aqui falar comigo, existem pessoas que caem muitas vezes e que se magoam e que se levantam e que choram e que se abraçam porque estão perdidas, mas que no meio do caminho vão se descobrindo. E é incrível, porque é esse mistério, é essa magia que não tem explicação e que vai acontecendo precisamente a duas pessoas como nós, que vêm de um princípio de ceticismo muitíssimo grande. Também tem a ver com as nossas raízes, com aquilo que cada família também semeou em nós, não é? E que também nós escolhemos, segundo aquilo que eu vou aprendendo, nós escolhemos crescer e viver e nascer nesta família. O que é que para ti, que lidas com muitas famílias, e porque estamos a falar de constelações familiares, e quem não observou ou não teve a oportunidade de acompanhar os posts onde falamos um pouco sobre ti, tu és terapeuta, és uma das coisas que tu serves como terapeuta, é esta ferramenta de constelações familiares, que eu considero, muito pessoalmente, considero a ferramenta de desenvolvimento pessoal. Há outra que eu apreço, tenho muito apreço também, mas esta é a ferramenta e tem-me curado muito a mim e tem tocado em muitos processos da vida dos meus familiares. E vejo muitas vidas a transformar-se através desse tal mistério. Para quem está ou vai ver este diálogo e esteja agora a descobrir estas duas palavras, constelação familiar, e que de alguma forma ressoe com aquilo que estamos a dizer e que possa estar a precisar de luzes relativamente ao seu caminho pessoal e também na resolução de algumas questões nas suas relações, não só familiares, mas também no seu todo. Onde é que as constelações familiares operam? Onde é que elas são o bisturi da nossa vida? E onde é que elas de facto trazem
Deixei-te ouvir um pouquinho, onde elas trazem, é que parou a imagem, Onde é que desculpa. cura e transformação? Ok. Então, as constelações, elas operam na consciência. As constelações, de uma forma muito simples, elas permitem uma expansão da nossa consciência, elas permitem um entendimento profundo e muitas vezes este entendimento não vem daqui, é um entendimento daqui, mas é um entendimento daqui que não é igual a nada que a gente já viveu. É algo muito profundo, é algo que vem de um lugar novo. E é este lugar novo que nos dá uma nova perspectiva da vida, uma nova perspectiva das relações, dos conflitos, uma nova perspectiva de nós próprios. E este lugar de nova perspectiva, entendimento, amor, consciência, é isso que nos cura, é isso que nos transforma. É o amor. É um amor maior. Não é o amor só ao meu umbigo, não é o amor só à minha família, é um amor humano. Um amor à natureza, um amor que abrange e abarca tudo. Então, o que cura é o amor. Então, isso quer dizer que nas constelações familiares, assim como na vida, a grande ordem maior é o amor. Sim. E depois, para trazermos um pouco mais de entendimento a esta questão do amor, fala-se muito na constelação familiar desta sensação do pertencimento, não só da sensação, mas mesmo do acreditar que pertencemos. Porque é que tu achas que é importante a cada um de nós resgatar a sensação ou a verdade de que pertence? Ok. Se nós formos a uma criança, a necessidade básica da criança tem várias, mas uma das é de pertencer. Se a criança não sente que pertence a algum sítio, ela pode morrer. Há uma necessidade inerente ao ser humano de pertencer. Nós precisamos de pertencer a alguma coisa. À família, ao grupo de amigos. É aquela sensação de que eu faço parte. Eu sou um deles. Então, se eu não for um deles, se eu não fizer parte, o que é que eu sou? Então, esta necessidade de pertença está muito aliada à noção de quem é que eu sou. Então, é muito, muito importante. E essa é uma das 3 leis das constelações, que é a lei do pertencimento. Depois temos a outra, que é a lei da hierarquia, e depois o equilíbrio entre o dar e o receber. Além do amor, estas são as 3 bases das constelações. E da vida. Estas leis vêm da natureza. Estas leis não foram inventadas. Estas leis estão à vista de quem queira contemplar, de quem queira observar a natureza, a vida, os animais, as plantas. É igual para todos. É igual. Onde é que tu vês esta... Onde é que se enquadra neste contexto a visão sistémica da vida? O que é que tu queres dizer com esta expressão que só de ler traz muita consistência? Eu não me importo nada de viver através desta visão, posso-te já garantir. Como é isto da visão sistémica da vida? Olha, ontem eu fui fazer uma caminhada, estava muito frio. E à medida que eu fui fazendo a caminhada, houve frases que me vieram exatamente relacionadas com a visão sistémica da vida.
Ter uma visão sistémica da vida é ter uma visão inclusiva, abrangente, integradora. Então, assim, quando eu tenho uma visão sistémica da vida, eu incluo a vida, mas incluo a morte também. Eu incluo a alegria, mas eu incluo a tristeza. Eu incluo o prazer, mas eu incluo a dor. Então, esta visão sistémica da vida, a mim, fala-me de que tudo faz parte. Tudo faz parte. Nada é desprovido de sentido. Então, perceber assim, nós somos portugueses. E algo que aqui é muito certo, muito correto, por exemplo, na Índia pode não ser. E algo que é muito certo e muito correto na Índia, no Brasil pode não ser. Então o que é que isto nos fala? Fala-nos de que existe algo que é superior a todos nós. É preciso ter uma visão que seja superior a eu, enquanto portuguesa, a eu, enquanto ser humano. Eu preciso ter uma visão alargada, eu preciso de ver mais além, eu preciso de perceber que todos nós estamos inseridos em sistemas e que estes sistemas estão sempre em interação. Então, ter uma visão sistémica da vida é ter uma visão que abraça o todo, abraça tudo. E este tudo nem sempre é agradável, mas também faz parte. Estava aqui a ouvir-te e havia momentos em que sentia mesmo que estava a sentir a sensação da oração. É uma coisa que cada vez me acontece mais. Quando nós falamos do coração e estamos a expressar o sagrado que há em nós, o outro, quando fala, a sensação que eu tenho é que já estou em oração. E eu senti agora que estamos em oração. É muito bonito sentir isto. E temos aqui uma pergunta para ti, mas antes disso gostava de afirmar isto que tu trazes, porque tenho vindo a trabalhar contigo nas constelações familiares, vou conhecendo outras terapeutas que fazem o mesmo, e uma das oportunidades que eu tive de vivenciar foi de passar por uma constelação familiar com a natureza e com os animais. E foi uma coisa incrível, porque eu, de facto, naquele momento foi-me devolvida a consciência de que tudo o que está a acontecer à minha volta está a falar comigo e está a ser um espelho daquilo que eu sou e daquilo que eu de clarear, de ver, e tudo se transforma em minha função, não no sentido de que a verdade é que nós somos mesmo o nosso sol central, somos o nosso coração é o nosso eu, e portanto tudo o que acontece à nossa volta está a enviar-nos mensagens. Então a única coisa que eu quero só dizer é que para mim ficou muito claro que a vida é uma grande constelação, e a constelação no sentido, e acho que a pergunta que vem aí faz todo o sentido neste contexto, a constelação no sentido em que tudo está em constante movimento e em contacto direto connosco. Se nós quisermos de facto entrar em contacto, se nós quisermos de facto conectar-nos, se nos quisermos religar, seja a natureza, seja o outro, seja o nosso coração, tudo está ligado. E isso é uma coisa muito que, se nós estivermos atentos e tomarmos tempo, vamos começar a perceber. E tu que fazes muitas caminhadas na natureza, sabes com certeza do que eu estou a falar. Temos aqui uma pergunta da Bárbara que diz assim: como será que se forma o campo na constelação? Como será que se forma o campo? O campo é sempre um campo de informação e um campo de consciência, e é o campo de informação e consciência da pessoa que está a constelar. Ou seja,
eu estou como facilitadora, há alguém que é o cliente, seja individual, seja em grupo, é exatamente a mesma forma. E a partir do momento que aquela pessoa está ali, é como se há uma porta que se abre. E essa porta dá acesso a toda a informação daquela família. É como se, eu costumo usar exemplos mais práticos para as pessoas perceberem, é como se toda a informação de uma família está numa cloud. E entras na constelação e a porta abre para a cloud. A porta, neste caso, o teto. Então, nós temos acesso a esta cloud. Tanto o facilitador, como os representantes, como o próprio cliente. Então, há este campo que é apenas a abertura desta cloud. E que vem a informação que, neste momento, a pessoa consegue abarcar e que neste momento é importante para a pessoa. Não vem toda a informação, senão, coitadinha da pessoa. Mas é este sentir de que é aquilo que a pessoa precisa, naquele momento. A pessoa pode não ter essa consciência e muitas vezes não tem, mas é aquilo que a pessoa precisa. Este campo que a Bárbara fala e que tu dizes que depois se transforma numa cloud e que tem informação sobre nós, ela vive ligada não só ao mundo visível, mas também ao mundo invisível, como nós já tínhamos falado. E eu vou falar este tema porque sinto que é importante. Neste mundo invisível, ao qual muitos de nós, com a sensibilidade que vamos desenvolvendo, já vamos compreendendo que ele existe, que é extrafísico, que não precisa de ser levado para um campo místico a todo momento. Simplesmente é compreender que existe uma realidade que não se vê através dos nossos olhos da cara. Temos outras formas de ver. Nesta invisibilidade, onde é que o nós não estarmos a ver todas as pessoas? Tu falaste muito da questão de hierarquia e do pertencimento e do dar e receber, destas três leis básicas. Para mim tem sido muito importante deixar que venha do invisível, ou seja, do inconsciente para o meu consciente, informações que não só curam a minha sensação de pertencimento, mas também de seres que não chegaram a nascer e que estiveram na barriga das nossas mães. Para mim este tema é muito importante e muitas pessoas não sabem o quão importante é. E eu gostava muito que falasses um pouco sobre isto, que é estes seres que não nascem ou porque de alguma forma houve efetivamente um aborto ou acabaram mesmo por não querer nascer e espontaneamente partem, mas estes seres existem na nossa família, certo? Certo. A partir do momento em que um homem e uma mulher se juntam e concebem um ser, esse ser tem direito a ter um lugar na família. É automático. É um direito que lhe assiste. Ele tem esse direito. Independentemente do que acontece a seguir. Ou seja, no minuto a seguir, no dia a seguir, podem decidir, não queremos, não está na hora, não é possível. Ou, eventualmente, durante a gravidez, pode acontecer alguma coisa e a mãe ter um acidente e perder o bebê. Aqui não está em causa o motivo que leva ao não nascimento desta criança. Aqui o que está em causa é, a partir do momento que um óvulo se junta com um espermatozoide e se começa aquelas células a desenvolver, aquilo é um ser. E aquele ser tem direito a pertencer a esta família e tem direito, mais do que a ter um lugar na família, a ter um lugar no coração de cada membro da família. Então, e quando uma pessoa, imagina, quando tu
desenvolves a tua consciência, quando tu trabalhas em ti, quando tu expandes a tua consciência, toda essa informação vai para esta cloud e vai beneficiar todos os que estão cá, se assim quiserem abrir o seu coração para isso, mas também vai beneficiar todos aqueles que não estão cá, mas que pertencem a esta família. Então este benefício não é só para mim, é para toda a minha família, vivos e mortos. É para todos. Porque vai para esta cloud, esta informação, e se torna uma consciência que todos podem ir lá beber. E quais são as implicações de nós não reconhecermos, eu, por exemplo, agora vamos falar do eu individualmente não reconhecer, porque depois cada um faz o seu trabalho, e uma das coisas que tu também me trouxeste e que foi muito importante para mim é: esta informação é-te dada a ti, esta cloud é-te disponibilizada a ti, tu és a guardiã desta informação, mas nem todos estão preparados para a receber. Então, és tu que guardas esta informação até que... E a própria informação pode ser trabalhada a partir desse espaço e desse lugar que é o teu coração. Então, quais são as implicações de eu não querer, ou de eu não estar consciente, mais do que não querer, de eu não estar consciente destes seres que fazem parte do meu sistema familiar, de eu não os reconhecer, de eu não os tornar visível em mim? Então, quando acontece alguma situação em que um ser não vem e que não é reconhecido, a família, ela tem um modus operandi. A família, em termos de sistema familiar, algo que está muito acima de nós. Ela tem uma forma de ser. Então a família é como um barco. E um barco não pode fazer isto, senão vai naufragar. Então o barco precisa de voltar aqui. Quando isso acontece, há um movimento no barco que é isto. O que é preciso fazer para manter o equilíbrio na família é alguém, normalmente um descendente, vai se identificar com este não reconhecimento, trazendo para a sua vida determinadas circunstâncias que quase que usando a sua vida para trazer esse ser para cá. Ou seja, algo do género: eu dou-te um lugar, por exemplo, na minha gordura. E então eu fico muito, muito gorda. E eu nem percebo porquê, mas é como se a minha alma diz que precisas ter este tamanho para abarcar dois. Ou, isto é uma das formas, ou eu pego e trago para a minha vida determinadas circunstâncias. Por exemplo, imagina que isso aconteceu com a minha avó. Ela teve um aborto e ela não reconheceu no coração, tá bem? Ela não precisa de dizer a ninguém, não precisa de falar, mas precisa de dar um lugar no coração. Se ela não fez isso, eu, enquanto neta, a minha alma pode-se ter identificado com isso e pega, quando eu tiver o meu primeiro filho, eu vou ter um aborto espontâneo, por exemplo. Ou seja, é como se a minha alma encontra uma forma de estar identificada com aquela dor lá atrás para trazer novamente à luz e dizer assim: olha, está aqui uma dor, não é só tua. Porque aquilo que são as nossas dores não são só nossas. Eu não posso ter, é a dor da Paula. Eu tenho uma dor. Não. É a dor da Paula, das mulheres da família da Paula, é a dor do sistema familiar. E se está a vir ao de cima aqui, ela não nasce aqui. Não tenhamos essa pretensão de que a dor nasce aqui. Não. Esta dor tem uma ramificação que vem lá de trás. Então é muito importante que a gente consiga reconhecer, mas também é muito importante ter compaixão pelas pessoas que não conseguiram reconhecer. Porque elas tinham uma determinada consciência e elas fizeram
o melhor que elas conseguiram. Então cabe-me a mim, se isto me está a acontecer a mim, então bora lá pegar nisto, ir mais para dentro e trazer uma nova consciência para esta cloud. Ok? É tipo, eu vou iluminar este assunto e vou levar isto para aquele lugar onde toda a gente pode aceder. E espero que isto ajude a minha avó que já não está cá. Estes temas são sempre muito. Tocam muito porque tu sabes que eu trago muito esta vontade de compreender o sentido real da família, e porque é tão importante existir este órgão vivo, este ecossistema ao qual nós chamamos família. Onde é que a família está ao serviço da cura da humanidade? Dentro de nós. Tu és a tua família. Assim como a tua mãe é a tua família. Ou seja, nós temos dentro de nós tudo o que é necessário para nos curarmos a nós próprios. Então, perceber assim, a família é o sistema familiar a que nós pertencemos. Mas nós próprios somos um sistema de órgãos. Nós somos, e dentro do órgão temos sistemas de células. Então, a família pode contribuir para a cura do mundo através de um só. Não precisam de todos fazer as coisas. Ou seja, o que eu quero dizer é que a cura está em cada um de nós. E é cada um de nós que pode contribuir para a cura mundial. Claro que numa família, se muitos membros se abrem e abrem o coração e há uma abertura para uma nova consciência, isso vai beneficiar aquela família e todas as pessoas com quem aquela família interage. E mais uma vez, aquela cloud que eu falava, que é a cloud da minha família, depois há a cloud da tua família, elas não estão desligadas. Elas tocam-se. Elas emaranham-se. Então, quando a consciência da tua família se altera, eu também posso alterar a consciência da minha família só pelo facto de conhecer e de partilhares alguma coisa comigo. E isso toca-me e isso pode-me levar, uau, ainda não tinha visto as coisas por aqui. Então eu levo esta nova consciência para a minha família. Então, nós estamos tão interligados que não se põe a questão de ser só a família A, só a família B. Somos todos. E é muito importante que cada um de nós tenha a noção de que eu posso, eu consigo, eu abro o meu coração. Se todos nós pensássemos assim, uau, era assim uma coisa fantástica. Uma das coisas que sempre me despertou na forma como tu também acabas por trazer o teu toque personalizado a esta ferramenta é a forma como tu encaras a criança interior, não só a tua, mas a nossa, quem te rodeia. Eu trabalhei muito contigo, a minha criança ferida, tenho consciência disso, em pontos muito subtis e que fazem a diferença quando nós podemos aprofundar esses temas e mergulhar neles. Onde é que estamos nos últimos 10 minutos do nosso diálogo, onde é que esta energia da criança interior ou até mesmo da própria criança que existe numa família
ajuda neste caminho da iluminação, da cura. Se nós percebermos que uma criança ou um adolescente está ao serviço da consciência maior, ou seja, é a criança e é o adolescente que vai desafiar a ordem e a lei da família do formatado, de não se fala sobre isto, não se diz isto, não se comporta assim. As crianças e os adolescentes estão com uma energia de eu quero sair deste quadradinho, vamos alargar isto, vamos olhar para as coisas que ninguém quer olhar. E claro que eles não têm esta consciência, mas é isto que os move. É espaço, vejam, olhem, observem. Aqui, agora. Então, se eu perceber isto, eu percebo que isto muitas vezes não é bem visto pelos pais, pelos avós, pelos tios, e que isto muitas vezes é tentado, as crianças e os adolescentes são tentadas colocar de acordo com o ritmo do pai ou da mãe ou do adulto, vou pôr assim. Em que não se faz isso, não se diz isto, comporta-te assim, faz assim. Então as crianças e os adolescentes, eles vão sendo domados, domesticados. Mas eles vêm inicialmente com esta missão, que é abrir. Mas depois, ao longo do tempo, os adultos vão domesticando, vão domando. E há sempre uma parte boa em tudo, está bem? Ou seja, há sempre uma vantagem neste domar, neste domesticar. Mas quando isto acontece, há uma mensagem subliminar que é enviada para dentro da criança, que é: tu não podes ser tu. Tu não podes ser como tu és. Tu não podes ser isso. Isso não é bem assim. E nós não gostamos de ti se tu fores assim. E isto faz com que a criança se esconda e vá desenvolvendo máscaras. Então, é de alguma forma este processo que nos vai desconectando da nossa criança interior. É o processo de eu poder agradar os de quem eu preciso. Que eu preciso daquelas pessoas para ser amada, preciso daquelas pessoas para pertencer, preciso daquelas pessoas para cuidarem de mim. Então eu vou calar, eu vou fechar para ir ao encontro do que elas querem. E este calar e este fechar é quase uma morte em vida. Porque depois não é só num momento. É um dia após o outro. Todos os dias da nossa vida. E isto podia acabar quando nós acabássemos a adolescência. Mas o que acontece é que nós não fazemos este upgrade de bora lá ver o que é que eu sou afinal. Bora lá ver aquilo que eu fui reprimindo em mim e trazer isto para cima. Não, nós continuamos, enquanto adultos, a fazer o mesmo que os adultos fizeram connosco. É reprimirmos a nós próprios. Então, claro que quando chega a altura de nós entrarmos mais dentro de nós, conectarmos com a nossa criança, muitas vezes vemos dentro de nós, atenção, o termo existe, criança interior, mas existem várias crianças, nós não temos só uma. Nós temos aquela com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, temos várias. E quando nós mergulhamos e vamos até à nossa criança, às vezes é muito doloroso. Até para nós, adultos, que já temos uma grande bagagem de desenvolvimento pessoal, é muito doloroso observar, sentir a dor de uma criança dentro de nós. É dilacerante. E é preciso muito amor, muita vontade para ficar lá. E dizer, ok, eu estou aqui para ti. Agora eu consigo estar aqui para ti.
E isto demora algum tempo até nós conseguirmos estar ali para nós. Não é imediato. Na verdade, nós precisamos todos de compreender que quando mandamos uma criança, ou quando queremos que uma criança seja uma coisa que não ela, estamos a castrar a nossa própria criança interior. E então a sensação que eu tenho é que nestas constelações familiares, acima de tudo, a abordagem é o retorno à criança, que é aquela que no fundo vai comandar a nossa vida e que é aquela que gera a nossa criatividade e que gera a magia e que gera o sonho. E quando isso tudo morre e depois não consegue renascer precisamente por causa dessas máscaras e desses estatutos ou aquilo que esperam de nós, acima de tudo, deixamos de criar, deixamos de ser. E por isso é que eu acredito muito, por me ter tocado na pele e por me tocar, é uma ferramenta que eu ainda... Não é ainda, eu estou com esta ferramenta até aos últimos dias da minha vida, porque eu estou nesta visão sistémica constante, a compreender que tudo está ligado, mas quando preciso de aprofundar alguma questão na minha vida, eu procuro as constelações familiares e procuro as terapeutas que eu sinto que estão alinhadas com esta delicadeza e com esta doçura de saber que estamos a tocar num lugar muito virgem, que é o espaço interior da nossa criança, que é muito, muito, muito precioso. E por isso quero agradecer-te todo o processo que temos feito juntas até aqui e aquilo que possivelmente vamos continuar a fazer. Também perguntar-te como é que tu recebes as pessoas hoje em dia, tendo em conta esta questão que estamos todos a viver, se estás aberta a fazer sessões presenciais, se recebes crianças, se recebes mães e filhos, como é que é o teu processo enquanto terapeuta neste momento? Olha, não mudou muito. A única coisa que alterou foi que faço mais consultas online e faço consultas online a adultos, a crianças, a mães e filhos e a casais. E às vezes já aconteceu fazer a consulta à mãe, pai e duas filhas, porque é uma situação familiar e que eles pediram se achavam que era bom. Eu disse que sim, que era bom estarem todos juntos, e foi muito bonito, porque acho que foi um grande suporte, porque quem ia constelar era uma criança. Então, sim, faço online e faço presencial, tanto individual como em grupos, e exatamente da mesma forma que fazia antes. Pouco mudou nessa situação, a não ser as máscaras. A única coisa que muda são as máscaras. Muito bem, olha, eu quero agradecer-te por esta conversa que tocou em coisas muito, muito sagradas. Sinto que para tocarmos em vários temas, para suscitar curiosidade ou para perceberem um pouco do mundo vasto que é as constelações familiares, tocámos em vários temas, mas todos eles podíamos estar horas a falar só de um, não é? Porque depois cada tema tem uma cloud. Eu agora gostei desta expressão. Cada tema tem uma cloud. Então sinto que é muito importante as pessoas terem cada vez mais acesso a esta ferramenta de trabalho. Sei que não é só isso que tu trazes como ser criativo que tu és, mas deixar esta marca, porque é aquilo que mais ressoa e que me marcou a mim também na tua
o teu ser criativo tocou muito em mim nesta ferramenta, então agradecer-te muito por isso, pela nossa conversa aqui hoje. Espero que as pessoas que aqui estão tenham gostado de fazer aqui uma breve viagem por um mundo muito vasto, que são as constelações familiares, e que por isso se sentirem vontade de aprofundar. Se algo aqui foi dito que suscitou curiosidade, que tocou, que movimentou a energia ou campo, ou que abriu a cloud de alguém, façam o favor de se sentir à vontade de comunicar diretamente com a Ana Paula, comigo, que eu depois posso fazer a ligação. Estamos aqui e olha, e juntas que eu sinto isso. Obrigada. Olha, eu agradeço muito. Estes temas são temas que me apaixonam. Quando eu falo neles, às vezes emociono-me, porque vem mesmo do meu coração. É assim uma coisa. Então a criança interior é o meu tema. E muito obrigada por esta oportunidade de poder partilhar os conhecimentos, mas também o meu coração, mas também a minha forma de ver a vida, mas também esta coisa tão bonita que é partilhar-nos sem filtros. Obrigada. E obrigada por seres quem és e por não desistir do teu sonho. Isso é muito importante para mim. Porque tu és um exemplo de que quem luta pelo seu sonho consegue. Isso. Obrigada. E obrigada, Bárbara. A dizer gratidão profunda às duas, maravilhosas. A todos, muitos beijinhos. Beijinho. Este diálogo vai ser também colocado no Facebook e no YouTube de Reis de Portugal e pronto, e por isso vão ter acesso também ao link para a Ana Paula, não só aqui no Instagram, como já está, e também no Facebook vai tudo estar nos seus lugares. Muito obrigada e um feliz ano novo. Obrigada, beijinhos, bom ano para todos. Tchau, tchau. Beijo.